Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Então, pra começar, a gente tem algumas novidades nesse vídeo. Eu tô de aparelho, né, que no caso é uma novidade legal, mas tá um pouquinho difícil de falar, mas a gente vai se adaptando. E eu também tô com uma luz nova aqui, já estamos melhorando os equipamentos. Eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga Maria. Então vamos lá começar esse vídeo. A gente já vai começar o segundo vídeo do canal com gramática e assuntos polêmicos que temos muitas dificuldades, mas que é bem fácil e simples de entender. Então eu vou simplificar as preposições pra vocês. Aí vocês devem pensar, meu Deus, aí tem in, on, at, tem tudo quanto é preposição, eu não sei onde é que eu uso. Calma, já falei que eu tô aqui pra te ajudar, calma. É bem simples de entender, mas a gente tem que usar algumas regrinhas pra gente conseguir lembrar e também a gente vai memorizando de acordo com a fala, tá? Como eu sempre falo, é uma constante prática, igual eu falei no último vídeo. Então você vai falar tanto que você vai gravar no fim das contas, tá? Mas eu vou passar pra vocês tudo certinho. Então vamos lá. Nós temos três principais preposições, que são in, on e at. Cada uma nós usamos em determinada situação. Então, como eu falei, essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo em sala de aula, tá? Mas não é um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo de entender. Então, vamos começar. Primeiro de todos, a gente vai falar sobre o in. Então, a gente vai pensar numa pirâmide, tá? Gente, pausa aqui, tá? Porque vocês vão perceber que eu vou falar a pirâmide do lado contrário. Mas depois eu vou corrigir minha fala, então tá tudo certo. Então a gente vai colocar o in em cima, o on no meio e o at embaixo. Essa é mais ou menos a dinâmica de como a gente sabe em questão de espaço, de tamanho sobre as coisas. Então, por exemplo, quando a gente quer falar de partes do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening e assim por diante. Então, por exemplo, eu estudo de manhã, I study in the morning, ok? A gente também usa o in para falar de datas. Então, por exemplo, eu nasci em 2002. I was born in 2002, ok? In. Mesma coisa para meses. Eu nasci em abril. I was born in April, ok? Datas somente quando a gente não tem o número. Quando a gente tem o número, ele vai mudar um pouquinho. Mas quando a gente vai falar só do mês, a gente consegue usar o in. Também usamos o in para estações. Então, in the winter, in the summer e assim por diante. Eu estudo todos os dias do inverno. I study every day in the winter, ok? Então, continuando pensando nessa abrangência de lugares maiores, a gente também vai usar o in para países, cidades, estados. Então, por exemplo, eu moro em Blumenau. I live in Blumenau. A minha irmã mora nos Estados Unidos. My sister lives in the USA, ok? E por último, dentro de coisas e dentro de lugares. Então, in significa dentro. Então, quando a gente quer falar dentro de uma mochila, dentro de um carro, a gente vai usar o in. Então, por exemplo, tem um lápis na minha mochila. There is a pencil in my backpack. Está dentro da mochila. Mesma coisa o carro. Meu pai está dentro do carro. My father is in the car. Ok? E é basicamente isso, tá, gente? O in, essas são as regrinhas. Então vamos dar uma recapitulada. A gente usa o in para partes do dia, meses, anos, estações, cidades, estados e países, né? Lugares no geral. E dentro de alguma coisa ou de algum lugar. E é isso, pro in é isso, super simples, super fácil. E agora a gente vai pro on, vamos pro meio da pirâmide. Então o in abrangia um espaço um pouco maior e agora o on a gente vai falar de coisas mais específicas. Então, como eu tinha falado antes, a gente usava o in para datas que a gente só tem um mês, né? Então, por exemplo, in April, in July e assim por diante. Agora a gente vai usar o on quando a gente vai falar de uma data específica. Então a gente vai falar um dia e um mês. Então, por exemplo, eu nasci dia 1º de abril. Inclusive, amanhã é meu aniversário. I was born on April 1st. Como a gente usou o mês e o dia, a gente tem que usar on. Então, outro exemplo. Eu tenho uma reunião dia 7 de julho. I have a meeting on July 7th, ok? A gente também usa o on para dias da semana. Então, por exemplo, on Monday, on Sunday, on Saturday, assim por diante. Eu tenho aula de inglês na terça-feira. I have English class on Tuesday. Eu tenho aula de violino na sexta-feira. I have violin class on Friday, ok? Outras coisas que a gente também vai usar o on, meios de transporte e quando a gente vai falar sobre eletrônicos. Os meios de transporte, normalmente a gente usa o on quando a gente tá num meio de transporte que a gente fica em pé. Então, por exemplo, on the bus, on the subway, on the train. Normalmente a gente fica em pé nesses lugares, então a gente usa o on.
E também para os eletrônicos, todos os eletrônicos no geral, quando a gente tá falando sobre a internet, então, por exemplo, on the internet, I saw a post on the internet. Eu assisto vídeos no meu tablet. I watch videos on my tablet. Eu tenho que assistir uma aula na TV. I have to watch a class on TV, ok? Então, eletrônicos no meio de transporte também usamos o on. E por último, o on realmente como preposição ele significa em cima. Então existe aquela famosa frase, né? The book is on the table. Então é basicamente isso, o livro está sobre a mesa, o livro está em cima da mesa. Então, por exemplo, o meu celular está em cima da cama. My cell phone is on the bed. Tem uma foto na parede. There is a picture on the wall. Ele não necessariamente precisa ser algo assim, né? Na horizontal, pode ser algo no vertical, como a parede. Então, on the wall, está na parede. Então, de on é isso, tá? Vamos recapitular. Usamos o on para falar de datas específicas, dias da semana, coisas relacionadas à internet e a meios de transporte e em cima, né? Quando a gente quer falar que alguma coisa está em cima de outra, usamos o on também. E é isso, do on acabou, só temos o at agora. Então agora vamos subir mais um pouquinho a pirâmide. Eu tava falando errado a pirâmide, inclusive, tá? Começa no in embaixo, que é o que abrange mais, a pirâmide é maior. A gente vai pro meio e a gente vai pro at no final, que é o que abrange coisas mais específicas ainda. O at está bastante ligado com o in, e são normalmente os dois que o pessoal tem mais dificuldade, tá? Existem alguns casos que a gente pode usar os dois, que eles também não vão estar errados. Mas existem algumas coisas importantes que a gente tem que pensar quando a gente for usar essas duas preposições. Então, o at nós vamos usar quando nós queremos falar de horas, horas no geral. Então, por exemplo, meu trabalho começa às 7. I start work at 7. A minha aula de alemão começa às 9 da tarde. My German class starts at 9 p.m. Inclusive, eu também quero fazer uma aula falando só sobre horas, né, e sobre como falar as horas, porque é um assunto um pouco mais complexo, que a gente pode fazer uma aula só disso. Então, se vocês quiserem, deixem o like aí que eu posso fazer uma aula só sobre horas. Também usamos o at para falar sobre lugares. Então, por exemplo, at home, at church, at work, at the bank, lugares no geral, quando a gente quer se referir a lugares. Então, por exemplo, eu posso falar, eu estou em casa. I am at home. Eu estou no trabalho até as 2 horas da tarde. I am at work until 2 p.m. E assim por diante. Outros exemplos de lugares. Então, por exemplo, at the supermarket, at the park, at the pharmacy. Todos esses usamos o at. E por último, usamos o at... quase caiu o negócio aqui. E por último, usamos o at para endereços. Então, quando a gente quer se referir a um lugar que a gente mora, por exemplo, I live at the 34th Avenue, e assim por diante. Falamos de endereços, usamos o at. E é isso, gente. Olha que fácil, simples, bem tranquilo, né? Então, vamos recapitular. Por que a gente usa o at? Usamos o at para lugares, para horas e para endereços. Cara, mais fácil que isso não dá. Bem tranquilo e pra gente trabalhar esses conhecimentos, pra gente relembrar. Eu vou colocar alguns exercícios aqui na tela e eu quero que vocês façam e depois vocês me falem se vocês acertaram aqui nos comentários. Então vamos começar. Primeira frase do nosso quiz. I live, tanana, USA. Então aqui estão as opções. In the, on the, at the. Vai lá. Vamos ficar comigo dançando aqui no fundo, tá? Pronto. Quero ver se vocês acertaram. O certo seria I live in the USA, porque estamos falando de países e lugares, então usamos o in. Segunda frase, a minha aula de inglês é às 2 da tarde. My English class is 2 p.m. As opções, in, on e at. Time is up, então a maneira certa seria My English class starts at 2 p.m. Terceira e última pergunta do nosso quiz. Meu pai trabalha aos sábados. My father works Saturdays. As opções: at, on e in. Ok, time is up. Então, o jeito certo de nós falarmos essa frase seria My father works on Saturdays. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham
entendido o conteúdo, que vocês tenham aprendido direitinho como usar as preposições. Se tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? E também me sigam nas redes sociais, eu tô postando coisas bem legais lá no Instagram e no TikTok e aqui no YouTube também. Lá tem várias dicas e conteúdos diferentes relacionados ao inglês e eu espero que vocês gostem. É isso, bye bye, see you!